Oi Brasil! Olha eu aqui de novo com mais uma entrevista maravilhosa pra vocês. E dessa vez é com dois artistas brasileiros acostumados a arrebatar o público nas novelas e que agora fazem isso na Netflix. Eu tô falando de Juliana Paz e Vladimir Brista e Pedaço de Mim, o primeiro melodrama da Netflix, uma série com todo jeitão de novela. Na trama, a atriz é Liana, uma mulher que passa pela rara condição chamada superfecundação heteroparental, que é quando acontece uma gravidez de gêmeos de pais diferentes. No caso da Liana, um dos filhos será de Tomás, o marido dela, que ela descobre ser infiel, e o outro filho será fruto de um abuso sexual. A partir daí, ela vai tentar manter ao máximo a condição em segredo, mas algumas reviravoltas deixarão isso tudo ainda mais difícil, incluindo a dúvida se conseguirá amar aos dois filhos do mesmo jeito. Tenso, né? Olha só como é que foi o nosso papo. Eu não tô bem, amiga. Eu sei. O que o Tomás fez não se faz. Mas ele não merece uma lágrima sua. Olha quem eu trouxe. Ah, não, Liana! Eu não acredito que você tá aqui. Nós fizemos seu exame com muito cuidado e o material colhido estava em ótimo estado. Vai pra casa. Não tô me sentindo bem. Tô tentando ficar calma, mas o senhor também não tá calmo. É que em 20 anos de medicina eu nunca vi um caso como esse. Alô, porra! Aconteceu com você o que a gente chama de superfecundação. São dois bebês de dois pais diferentes. Vlad, Juliana, bem-vindos à Netflix! Yes! Ó, em homenagem, ó como estamos. Vlad esqueceu de Não, trazer eu botei. a homenagem. Esse aqui é um Bordeaux, que na verdade é um derivado. Um derivado. O seu é um decantado Bordeaux. Olha, ele Ai, estudou a cara, paleta. nada a ver. Não, eu não estudei cores, nem primário nem secundário. Tô vendo. Ele fez coloração pessoal. É, análise cromática. E ela, você sabe que desenha muito bem, pinta muito bem, então ela deve ser a rainha das cores. Eu errei, não foi? Não tem nada a ver. Não, você nunca erra, Vlad. Entendi. Eu fiz uma proposta ruim, né? Diferente. Falar em não errar, parabéns, estão incríveis na série. Tô muito curioso para saber o desfecho dessa história maravilhosa. Quero saber como é que essa história chegou para vocês, qual foi a primeira reação a esse roteiro? Primeira reação foi achar uma ideia incrível, né? O plot inicial. Essa coisa da superfecundação heteroparental né, no primeiro olhar você acha que é impossível. Você fala, não, mas peraí, isso é uma ficção. Isso não é um drama da vida real. E é. Então, a primeira reação foi achar um grande ganho essa história tão mirabolante que, na verdade, é passível de ser um drama da vida real. Acho que esse é o primeiro impacto, assim. Eu tive a mesma reação. Quando o Maurício Farias me ligou, antes de eu ler mesmo, ele me contou a história. Ele já começou contando isso. E eu falei, uau, é possível um negócio desse? Você imagina que é uma ficção científica, né? E foi uma coisa que depois até elaborei. Eu falei, rapaz, como é que ninguém pensou nisso? O que é uma troca de bebês na maternidade comparado com uma superfecundação heteroparental? É muito drama, é muito melodrama, sabe? Tem muito do folhetim mesmo, assim. Claro que só hoje, né, como Juliana falou mais cedo, só hoje a ciência é capaz de fazer um DNA e descobrir isso. Né? Uma coisa que, ou seja, na década de 50, quando escrevia grandes novelas, também não se podia fazer esse exame e detectar. Mas, enfim, esse foi o primeiro choque. Eu falei, uau, mas daí sai muita coisa. E, de fato, né? Esse é o primeiro, o plot inicial, mas tem muito desdobramento e são muito bons e são inúmeros também. Sim. Então, eu também me dei conta de que seria uma série muito dinâmica e fiquei muito feliz com o convite partir do Maurício, né? E, claro, para a Netflix, junto com a Fábrica, mas que é um parceiro também de longa data, meu. Mas esse é só o plot inicial, entendeu? Assim, claro que toda a temática que vem depois, né? A maternidade, o machismo que ela tem que enfrentar depois, né, dessa situação, diante dessa situação, a temática também muito sensível do abuso sexual, tudo isso, tudo que vinha depois, todos os desdobramentos, também eram muito interessantes e estavam muito bem colocados no roteiro. À medida que a gente não conseguia parar de ler, porque a cada episódio, e isso a gente promete, a cada episódio tem um plot muito legal. Tem aquele, e agora? E agora?
o que ele vai fazer? Eu E tô agora? assim, só vi 4. Tô assim, e agora? O que vai acontecer? Exato. Avança muito, né? E a gente se surpreende também com as atitudes das personagens, né? Eu vi uma cena lá que eu falei, não, vai acontecer isso. De repente aconteceu coisa completamente diferente. E eu fiquei, meu Deus, que ideia genial. E aí eu queria saber, a Liana é uma personagem muito complexa, né? Sim. Ela tem várias camadas ali, que a gente for analisar ela psicologicamente. Ela é um personagem muito complexa. Como é que foi entrar nessa personagem? Teve alguma preparação, alguma coisa específica que você fez? Sim, a gente teve bastante tempo de preparação. Toda a preparação segue um passo a passo, e no final tudo se embola, né, na hora da gente filmar. Então a gente tem as leituras, depois a gente tem uma preparação mais juntos, né? Uma preparação com o restante do elenco, uma intimização, cada preparador dá o nome que quiser, mas depois a gente tem outras etapas de pegar cena a cena, e isso é muito gostoso de fazer no streaming, esse tempo, né? De sentar, mas o que a gente quer com essa cena? Como a gente vai falar desse abuso? Vão ser cenas explícitas ou não? Por qual ponto de vista a gente está vendo essa cena? É pelo ponto de vista dela? É pelo ponto de vista do abusador? Em algum momento o público vai ver a situação toda? Isso eu estou falando no que diz respeito à Liana, assim, né? Então, existe tudo isso. E existe a magia do set. Tudo que a gente conversa, tudo que a gente prepara, chega na hora, o diretor tem os inputs da direção. E tem o que acontece entre a gente, que é o imponderável, é o que acontece que a gente não previu, não ensaiou, e que é o mais gostoso. É a assim. reação, né? É. E Tomás, eu acho também um personagem muito complexo. Ele tem uma coisa machista, posso dizer, muito ali forte nele. E como é que foi? Muitas coisas, mas... Muitas coisas machistas, eu achei. Esse personagem foi difícil pra você de entrar nele? Cara, foi difícil. Não por causa... Eu entendi ele uma figura machista, uma figura mimada, uma figura cheia de privilégios, né? Um homem rico, branco, heterossexual, sudestino. É um cara que tá tendo o privilégio do que a gente conhece aqui no Brasil. E para ele é muito difícil, portanto, né, se colocar no lugar do outro, o cara é muito egoísta. Isso eu entendi e não me parecia difícil dar conta dessa faceta desse personagem. Eu tinha uma dificuldade, uma coisa que eu não vou poder falar agora, mas depois do dia 5 todo mundo vai ter assistido, a partir do dia 6 ou 7, mas eu não posso falar mais spoiler, mas assim, tem alguns desdobramentos do personagem que foram difíceis de eu compreender, de eu me convencer de que aquele era um caminho lógico para ele, não para mim. Quer dizer, talvez eu tenha tido dificuldade porque no final a gente fica buscando a nossa lógica, né? Exato. Mas eu, de fato, eu tive uma certa dificuldade, fiz uma coisa que eu não costumo fazer, levei pra terapia. Jura? Como é que foi isso? Ele me deu um calhamaço, rapaz, de matéria de pesquisas, estudos psicológicos de personagens que passam por coisas parecidas, inclusive em inglês, o que foi bom que eu exercitei meu inglês. Aê! Improving my poor English. Mas foi ótimo, porque de fato aquilo... Eu falei, tá bom, é possível, as situações... precisa ter algum tipo de trauma nesse sentido, naquele... Eu fui montando na minha cabeça. A gente não precisa psicologizar tanto, não. A gente, às vezes, ator comete um pouco esse erro, né? Sim. E A gente quer entender por A mais B por que o personagem toma essa decisão, essa direção. Exato. Eu jamais faria isso, então como fazer? Nesse caso da série, então, é uma situação muito absurda que tem vários caminhos ali. Exato, e aí você pega e fica tentando achar, ou seja, eu tive uma certa dificuldade, o desafio foi grande, mas ao mesmo tempo foi também, meio clichê dizer isso, mas o desafio grande é um prazer também muito grande. É gostoso. Porque é isso, uma hora você pega e fala, ok, já convenci a minha racionalidade de que isso é possível, agora esquece tudo isso e simplesmente faz. Porque o ser humano é capaz de fazer coisas que depois você tenta explicar, e às vezes tem explicação, às vezes não tem, e por aí vai. A gente sempre tenta trazer mesmo, assim, pra gente. No caso da Liana, eu ficava sempre tentando ver essa coisa com os filhos, né? Como ela tem, isso já tá colocado, não é spoiler, como ela tem gêmeos de pais diferentes, eu tenho 2 filhos meninos também, eu ficava tentando fazer esse paralelo e
como é? Será que eu vou gostar mais de um do que de outro? Mas isso é impossível com filhos. Será que eu vou ter uma relação diferente de um com o outro? E aí eu tentei trazer um pouco para isso. Com um filho, eu estabeleço certos códigos lá em casa. Sim, e com outro também. Isso não tem nada a ver com, né, um termômetro de amor, de afeto. Porque é diferente, né? Cada filho é um, mas a diferença... Mas no caso dela... Não tem essa, né? Não tem um quantitativo, né? Exato, É só diferente. é só diferente. Agora, é aquilo, olhar para um filho e ver sempre o abusador nos traços. Isso que eu ia falar. No jeito. Como será? Nessa parte eu enlouqueci um pouco. Nessa parte eu fiquei como o Vlad. Não fui pra minha terapeuta perguntar, mas eu devia ter feito isso, né? Com inveja de você. Pra finalizar, a gente teve agora toda essa polêmica da PEC falando do assédio, das vítimas de estupro, aborto, etc. Passa na cabeça da Liana fazer um aborto em algum momento ali e ela descarta essa opção pra não prejudicar o outro filho. Como é que você trabalhou essa parte, toda dessa decisão toda, e depois do amor de mãe ali, a questão da adoção, toda essa questão da maternidade dentro desse contexto de ter uma mulher que ao mesmo tempo está sofrendo machismo, está com toda a pressão em volta dela. Como é que você fez esse jogo para chegar nessa personagem e nesse momento tão específico, uma situação tão específica quanto essa? Foi uma coincidência, assim. A gente já gravou há bastante tempo, ninguém estava falando sobre essa PEC. E aí toda a discussão veio na semana em que a gente começou, né, as divulgações para o lançamento. Então a gente falou muito sobre isso com os jornalistas. E de fato, na série, a Liana chegou a pensar em abortar um dos bebês e ficou claro que ela teve essa escolha. Então, tempos depois de ter gravado isso, a gente se vê numa situação em que queria se pensar que a mulher não ia ter a escolha, ou essa escolha ser questionada, foi realmente muito chocante. É como voltar no tempo. Então, pra gente ficou mais claro ainda o quão importante é a gente falar sobre abuso, sobre as escolhas, sobre feminina, a autonomia, né? sobre o corpo feminino. Então fez mais sentido ainda. Pra gente, toda essa discussão fez mais sentido, né? Depois dessa situação toda com essa PEC. E mostrou como Um Pedaço de Mim é uma série atual, Super. envolvente, e que tá aí tratando a realidade, né? De várias pessoas que estão vivendo isso aí ao mesmo tempo que outra que a gente tá discutindo aqui tá acontecendo com muita gente. Super. Quero que vocês convidem as pessoas a assistir. Então é isso, dia 5 de julho. Não é só 5 de julho, a partir de 5 de julho, quem quiser ver 6, 7, Pedaço de Mim. Pode ver qualquer... E outra coisa, são 17 episódios que vão ser assim, ó, entregues inteiros. Então não tem que ficar esperando outra temporada, outro momento. Quer maratonar? Pode maratonar. Faz a pipoca e jogue duro. E se divirta, se emocione. Pedaço de se Mim. surpreenda na Netflix. Tudum! Obrigado, gente. 2 atores incríveis e muito talentosos, numa trama que tem tudo pra dar o que falar. Aliás, já tem dado, né? Pedaço de Mim já é sucesso absoluto de maratona na Netflix, não só aqui no Brasil, como em outros países do globo. Um fenômeno. Já assistiu? O que você achou? Conta aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Se tá vendo no Instagram, comenta e compartilha também. Beijos, até a próxima! Só não sei o que eu faço agora, porque agora eu tô grávida do bebê que eu mais desejei na minha vida. E tô grávida de uma coisa que eu rejeito, que eu quero ter. Pode olhar o resultado. Liana, o que você tem pra me dizer? Eu não quero ficar com essa criança. A gente não pode mudar o que aconteceu.